Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre o regime disciplinar do servidor. O nosso convidado é o procurador-chefe da União no estado da Bahia, Reinaldo Couto, que também é mestre em Direito. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. É uma grande honra estar aqui na TV Justiça, esse instrumento de disseminação do conhecimento. Em todos os rincões do país nós encontramos a TV Justiça distribuindo conhecimento na área jurídica. Isso é uma honra. A honra é nossa recebê-lo aqui, professor. Me diga, como é que o direito entrou na sua vida? Foi influência de alguém da família, de amigos? Conta pra gente. É um dilema, porque quando eu tinha 12 anos, eu me interessava muito por equipamentos eletrônicos. Toda criança é fascinada por brinquedos eletrônicos, equipamentos eletrônicos, rádio, TV. E a minha intenção inicial era fazer engenharia eletrônica. Mas como lá na Bahia não existia o curso de engenharia eletrônica, só havia esse curso em São Paulo, eu comecei a me afastar um pouco das ciências exatas e comecei a me dedicar mais ao português, à história, à geografia e comecei a me encantar com as ciências humanas. Quando eu fiz 16 para 17 anos, eu comecei a assistir a alguns júris, alguns julgamentos do Tribunal do Júri e me encantei pela carreira jurídica e disse, é essa carreira que eu vou seguir. Fiz vestibular, fui aprovado e comecei a cursar Direito na Universidade Católica do Salvador. Foi o primeiro advogado da família? Do núcleo familiar restrito, sim. Pai, mãe, irmão, sim. Primeiro. E depois, por incrível que pareça, meus pais decidiram fazer direito. Meu pai é dentista, resolveu fazer direito depois de mim, e minha mãe é assistente social, resolveu fazer direito também. Os outros me seguiram, imagine. Como é que foi a sua passagem pela faculdade? Foi interessante. Eu consegui concluir meu curso em 4 anos, e no início da faculdade você entra um pouco perdido, sem saber exatamente o que quer. Mas do meio para o final eu comecei a ficar fascinado pelo direito público, pelo Estado. Eu percebi que o direito existe para ajudar o cidadão e mediar a relação entre o cidadão e o Estado. O próprio direito administrativo é muito isso, é um direito mais protetivo do cidadão do que um direito que assegura prerrogativas e poderes ao Estado. Lógico que esses poderes são necessários, são poderes instrumentais para satisfazer as necessidades dos cidadãos. Eu comecei a me fascinar com isso e a entender que o direito pode ajudar a mudar a sociedade. Teve algum professor decisivo nessa formação? Teve. Professor Saul Quadros. O professor Saul Quadros era um professor de Direito Constitucional e ele era muito cioso do seu trabalho. Ele conseguia transmitir bem a necessidade de se observar a Constituição. A Constituição era a Constituição nova, né? A Constituição Cidadã, de 1988, e trazia diversos direitos fundamentais. Era uma Constituição que prometia muito e conseguiu implementar muita coisa. Então a gente se sente útil quando a gente muda a vida do cidadão, quando a gente garante direitos fundamentais, e era isso que o professor Saul Quadros passava para nós todos. O senhor saiu da faculdade e foi advogar ou primeiro foi tratar de estudar para fazer concurso? Como é que foi isso? No último ano da faculdade, eu pensei em fazer concurso para procurador do INSS. Por quê? Porque o concurso de procurador do INSS permitia a advocacia. Você teria o vínculo público e poderia advogar na esfera privada. Mas, na época, não surgiu o concurso para procurador do INSS. Eu comecei a advogar e fazer concursos. Eu advoguei num escritório grande, direito tributário, durante 1 ano, e durante esse ano eu também conciliei com os estudos. Aí fui aprovado logo 1 ano e meio depois que eu saí da faculdade e 6 meses depois que eu saí do escritório. Aí fui aprovado por concurso de advogado da União, da AGU, membro da AGU, que é bastante semelhante ao procurador do INSS. Hoje não existe mais a carreira de procurador do INSS, ela foi transformada em carreira de procurador federal. Na AGU, nós temos 4 carreiras que são bastante semelhantes. A de advogado da União, de procurador federal, procurador do Banco Central e procurador da Fazenda Nacional. Então, no final das contas, veja que engraçado, eu terminei fazendo algo parecido por outro caminho que o procurador do INSS faz. Como é a sua rotina na Advocacia Geral da União? E o senhor pode dividir entre o trabalho que o senhor fazia antes de ser procurador-chefe com a rotina do advogado da União propriamente dito? Quando eu entrei logo na AGU, eu trabalhava com consultoria, ou seja, eu analisava os contratos, as licitações, eu prestava consultoria e assessoramento jurídicos aos gestores. Depois eu fui removido para a parte de contencioso, ou seja, eu comecei a litigar defendendo a União nos processos.
Nessa parte de litigação, de litígio, você tem que ter muito jogo de cintura para conseguir defender a União sem se indispor com as partes que estão litigando. Depois de um tempo, eu comecei a ser sondado pelos colegas para assumir o cargo de procurador-chefe. A eleição aconteceu no ano passado e o meu nome foi escolhido. Os colegas sugeriram o meu nome, submeteram ao sufrágio e eu fui escolhido procurador-chefe da União. Mas isso não atrapalha a minha carreira acadêmica. Eu sempre gostei de ensinar. Minha mãe, ela é funcionária da UFBA e já deu aulas, inclusive, da Universidade Federal da Bahia. E sempre chegava em casa contando histórias dos professores e eu sempre admirei aquela atividade, via que os professores podem mudar a sociedade através da forma que eles passam conhecimento. Então, desde os 12, 13 anos, eu disse, eu vou ter minha atividade profissional, mas eu também serei professor universitário. E aí fui em busca do sonho. Iniciei lecionando em universidades privadas e em 2013, agora, submeti-me ao concurso de professor efetivo da Universidade do Estado da Bahia, professor de Direito Administrativo e logrei êxito. Então, estou desde 2013 na Universidade do Estado da Bahia. Como professor universitário hoje, o que o senhor vê em relação ao futuro dos advogados brasileiros? A partir da rotina que o senhor tem em sala de aula, o que a gente pode esperar dessa geração de futuros advogados? É uma excelente pergunta, uma pergunta bastante complexa. Por quê? Porque na minha época o número de cursos de faculdade de Direito era muito menor. Hoje as pessoas têm mais acesso ao curso de Direito. Então talvez o controle de qualidade seja mais complexo. A gente não pode... Tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim, certo? Você democratizar o acesso ao nível superior ao curso de Direito tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. As pessoas conseguem seguir o seu sonho, conseguem acessar a universidade, conseguem escolher aquilo que elas querem fazer. No entanto, nós professores temos mais responsabilidades quando nós democratizamos o ensino. Por quê? Porque você recebe pessoas com níveis de conhecimento disformes. Então, você tem que tentar equilibrar o nível daqueles alunos e conseguir que eles aprendam o conteúdo e que no futuro desempenhem a sua atividade de maneira satisfatória. Tá certo. Vamos à nossa primeira pausa, professor? Claro. Perfeito. Vamos ao intervalo. O Saber Direito Debate volta daqui a pouquinho. Até já. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o Procurador-Chefe da União no Estado da Bahia, Reinaldo Couto, mestre em Direito. Falamos sobre o regime disciplinar do servidor. Professor, nesse curso que foi exibido ao longo da semana aqui na TV Justiça, eu queria saber em quem o senhor pensou, para quem foi destinado esse curso? Esse curso é um curso holístico, global. Por quê? Os destinatários são todos aqueles que militam na área jurídica. Os servidores públicos, os advogados, os juízes, os promotores, os estudantes, todo mundo que milita com direito disciplinar. Por quê? O direito disciplinar é multifacetário, ele pode ser usado por diversos atores do mundo jurídico. O juiz pode julgar uma demanda que tenha relação com direito disciplinar, o promotor pode se envolver com a demanda relacionada com direito disciplinar, o servidor todo o tempo se envolve com direito disciplinar. O estudante na faculdade, ele precisa conhecer o direito disciplinar, porque ele ou vai ser servidor, ou ele vai exercer advocacia, ou ele vai ser diplomata, ele vai ter uma carreira no serviço público, uma carreira na iniciativa privada, mas mesmo ele tendo uma carreira na iniciativa privada como advogado privado, ele vai precisar ajudar servidores, vai precisar ajudar agentes públicos que tenham dificuldades com o direito disciplinar. Então vamos aos temas tratados nas suas aulas, professor. Primeiro, para ser demitido, o servidor ele precisa obrigatoriamente passar ou ser submetido a um processo administrativo disciplinar? Sem a menor dúvida, a demissão é uma sanção. E num Estado democrático de direito, a aplicação de sanção, ela pressupõe processo. Processo azeitado pelo contraditório e pela ampla defesa. Então, sempre que a gente quiser, que a administração pública quiser
trazer alguma restrição ao servidor público ou administrado, se faz necessária a utilização de um processo com as garantias do artigo 5º do inciso 55 da Constituição, que são o contraditório e a ampla defesa e os meios a ela inerentes. Não tem demissão sumária no serviço público? Não, no serviço público não há demissão sumária de servidor público. Então, a verificação preliminar e as sindicâncias, evidentemente, então elas fazem parte desse pré-processo, digamos assim. Exato. Antes da instauração do processo administrativo disciplinar, pode vir uma verificação, pode ter uma sindicância. Perfeito. Por quê? Porque o processo administrativo disciplinar e a sindicância punitiva são instrumentos caros. A administração pública gasta recursos para instaurá-los. Assim, a administração pública tem que ter certeza sobre a sua instauração. Tem que fazer uma verificação preliminar ou uma investigação preliminar ou mesmo uma sindicância investigativa, para checar se realmente há necessidade de instauração ou não. A lei não traz a sindicância investigativa, a verificação preliminar e a investigação preliminar como obrigatórias, mas é prudente que o administrador se utilize desses instrumentos para não gastar recursos públicos. Pense, por exemplo, que num processo administrativo disciplinar, nós podemos gastar de recursos públicos R$50 mil. Por quê? Isso? Tudo isso. Porque nós temos uma comissão que é formada por 3 membros, que são 3 servidores públicos estáveis, que podem ficar dedicados exclusivamente àquele trabalho e vão ficar durante 60 dias, prorrogáveis por mais 60, funcionando na comissão. Então, pense na remuneração, pense nos recursos materiais que são utilizados, isso pode totalizar 50, 60, às vezes 100 mil reais. É algo dispendioso que só pode ser usado se for necessário. Por isso nós temos o princípio da economicidade e precisamos verificar a justa causa na instauração. Em relação a essas comissões, o senhor falou de quem participa desses servidores, eles podem ter alguma ligação de parentesco, de amizade, em relação ao servidor que está sendo investigado? De maneira alguma. Nós temos os impedimentos e as suspeições. A Lei 8.112 traz como impedimento, por exemplo, a impossibilidade do cônjuge ou companheiro ou do parente consanguíneo ou por afinidade até o 3º grau de ocupar a função de membro de comissão de parente seu que esteja sendo acusado. Nós temos na 9784 um exemplo de suspeição, que é amizade ou inimizade íntima ou interesse no processo. Então, se alguém for parente, se alguém tiver amizade íntima, se alguém tiver interesse, deve ser afastado da comissão sob pena de nulificar todo aquele rito, todo aquele processo, toda aquela sindicância. Então, você vai causar mais prejuízos à administração se você mantiver alguém suspeito ou alguém impedido como membro de comissão. O administrador, a autoridade instauradora tem que ter muito cuidado para não ensejar essa nulidade. E como é que é feito o julgamento? O julgamento acontece da seguinte forma: nós temos primeiro a apuração é feita por uma comissão designada com 3 servidores estáveis. Essa comissão vai apresentar um relatório final. Esse relatório final vai indicar, vai opinar pelo arquivamento, se o servidor for considerado inocente, ou pela punição. Vai escolher uma das punições de acordo com a conduta e vai remeter esse relatório à autoridade julgadora. A autoridade julgadora poderá acolher ou não esse relatório. Em regra, ela acolhe o relatório e aplica a punição. Mas se ela entender que as provas coligidas nos autos são diferentes da punição apontada pela comissão, ela pode majorar ou pode reduzir a punição. É a autoridade julgadora que aplica a punição, que aplica a pena. E quem tem autoridade para demitir no Serviço Público Federal? Isso. A Lei 8.112, ela estabelece que tem autoridade para demitir o presidente da República, os presidentes dos tribunais federais, os presidentes das casas legislativas e o Procurador-Geral da República. Mas perceba o seguinte: o presidente tem diversas atribuições, o presidente da República. São milhares de atribuições. Então, o que é que ele fez? Ele delegou essa competência de demitir ou cassar a aposentadoria ou disponibilidade aos ministros de Estado e ao advogado-geral da União. Dessa forma, ele fica livre para exercer as demais atividades. Então, houve uma delegação,
Hoje, os ministros de Estado e o advogado-geral da União podem demitir os servidores públicos. E tem uma subdelegação que é interessante, porque nós sabemos que as universidades, elas têm autonomia constitucional. Então, o presidente da República, nesse decreto de delegação, permitiu que a competência fosse subdelegada pelo ministro da Educação aos dirigentes de instituições de ensino, para que eles pudessem também demitir os servidores. Para encerrar esse bloco, professor, qual o prazo máximo para concluir um processo administrativo? Se nós pensarmos na sindicância punitiva, nós temos um prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, completa um prazo de 60 e a autoridade terá mais 20 dias para julgar. Então, nós teremos 80 dias. Se nós pensarmos no processo administrativo ordinário, nós teremos 60 dias, prorrogáveis por mais 60, que completam 120, mais 20 para a autoridade julgar, o que fecha 140 dias. Vamos a uma nova pausa, professor? Vamos sim. Perfeito, vamos a mais um intervalo. Saber Direito Debate volta dentro de instantes, não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado é o procurador-chefe da União no Estado da Bahia, Reinaldo Couto, que também é mestre em Direito. Nós estamos falando sobre o regime disciplinar do servidor e agora os livros que o nosso convidado trouxe, a começar por Elementos de Direito Administrativo, de Celso Antônio Bandeira de Mello. O que se pode falar a respeito desse livro, professor? Em relação ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a gente pode usar a expressão dispensa apresentação. Perceba que em relação a ele, a expressão dispensa apresentações não é mera figura de retórica. Ele é conhecido de todo o mundo jurídico. Ele é um dos fundadores do pensamento crítico do direito administrativo. Ele foi muito influenciado pelo seu pai, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que também foi um jurista da área de direito administrativo. Então, o professor é um clássico. Ele conseguiu subverter a velha ordem do direito administrativo, colocando o interesse público acima do interesse privado e cunhando a expressão supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É lógico que ele bebeu muito da doutrina francesa, mas ele fez esse link, essa ponte entre a doutrina francesa e a doutrina brasileira. E é um livro aqui de 1980. Exato. Já tem uma história. Tem uma história, com certeza. E uma história de família, porque o pai dele também escreveu muito na década de 50, na década de 40, foi professor da PUC de São Paulo, como ele. Vamos então a mais um livro aqui, professor. Processo Disciplinar, de Palhares Moreira Reis. Comentários com instruções e esclarecimentos desde a denúncia de irregularidades até a revisão do processo. O professor Palhares é um pioneiro. O professor Palhares, já em 97, já tratava com muito rigor e muita disciplina o processo administrativo disciplinar. Ele conseguiu sistematizar nesse livro todos os institutos do tema e de maneira mais profunda, de maneira elegante, com a linguagem voltada para a teoria geral do direito. Hoje, nós encontramos muitas obras com análise mais rasa, mais objetiva, mais voltada para o concurso. A linguagem do professor Palhares não, é uma linguagem que vai sedimentar a teoria na cabeça do operador do direito. Isso aqui então já tem que ter um repertório para poder assimilar melhor. Exatamente. Você precisa ter uma base de teoria geral do direito, precisa ter uma base de filosofia do direito, sociologia do direito. O senhor trouxe também 2 livros de própria autoria, né? O primeiro é o Curso de Direito Administrativo. Em quem que o senhor pensou fazer esse livro aqui, professor? Em todos os operadores do direito, em especial nos estudantes de direito. Porque eu vou lhe contar um pouco do processo de elaboração dessa obra. De 2009 a 2011, eu passei todos os dias, de meia-noite a 4 horas da manhã, escrevendo essa obra. Por quê? Porque quando eu fui assessor de ministro no STJ, em 2009, e eu era assessor na área de direito administrativo, eu notei que as obras não abordavam de maneira mais profunda a jurisprudência do STJ. E é a jurisprudência do STJ que, no final das contas, interpreta as normas de direito administrativo e tem força cogente, são os precedentes. Então, eu disse, eu preciso escrever uma obra que trate dos precedentes do STJ relacionados com o direito administrativo. E graças a Deus, nesses 2 anos, nesse sacrifício hercúleo, que foi escrever todas as noites, de meia-noite até 4 horas da manhã, nesse sacrifício eu consegui
finalizar essa obra que tem sido muito bem aceita pelos estudantes, pelos profissionais de direito, encontra-se em todas as livrarias do ramo. Então, o senhor é daquelas pessoas que, quando a gente fala assim, algumas pessoas reclamam, não tenho tempo, então aquela pergunta, o que é que você faz entre meia-noite e 6 da manhã? No seu caso, valeu, né? Valeu. Então, o senhor trouxe também aqui curso de processo administrativo, disciplinar e sindicância, de acordo com a jurisprudência do STJ. E qual que é a desse livro aqui? Essa obra é interessante porque, na AGU, eu fui convidado para figurar em comissões de processo administrativo, disciplinar e sindicância pela Corregedoria. E na minha atuação profissional, eu também senti falta de um livro que tratasse do processo administrativo, disciplinar e da sindicância à luz da jurisprudência e das decisões do STJ, porque não adianta nada o doutrinador criar diversas teorias que não têm relação com a jurisprudência, porque aquelas teorias não serão aplicadas. A gente tem que conciliar a lei, o dispositivo legal, com a doutrina e com a jurisprudência. Sentindo essa carência e essa falta, eu comecei a escrever sobre processo administrativo e disciplinar, o que resultou nessa obra que tem sido também muito bem aceita na área e tem, graças a Deus, vendido bastante. Dentro disso que o senhor está falando, eu preciso fazer uma pergunta. Se um servidor se envolve num incidente fora do trabalho, é possível que esse fato tenha uma repercussão lá no órgão ao qual ele está vinculado? Ele pode vir a ser um alvo de sindicância, de algum processo, devido ao incidente em que ele se envolveu? A gente tem que delimitar o objeto da atuação disciplinar. Qual é o objeto? É uma ação praticada no exercício do cargo ou que tenha relação com as atribuições do cargo. A gente não pode, em regra, invadir a vida privada, a esfera privada do servidor para puni-lo. Se a ação que ele desempenhou fora da repartição tiver relação com o cargo ou tiver relação com as atribuições do cargo, aí sim o ilícito será um ilícito funcional. Mas se não tiver qualquer relação com as atribuições e com o cargo, não será um ilícito funcional, o que não impede que seja apurado na esfera criminal, na esfera civil, em outras esferas. Pode ser um ilícito penal, pode ser um ilícito civil, mas não será um ilícito funcional. Quando, se o senhor puder dar um exemplo, até com base em estudo de caso, quando é que a má conduta ela configura um ilícito penal e funcional ao mesmo tempo? O crime de corrupção, por exemplo. O crime de corrupção, ele vai ter repercussão em diversas esferas. Vai ter repercussão na esfera criminal, porque ele terá cometido um crime, vai ter repercussão na esfera de improbidade administrativa, porque ele terá praticado também um ato de improbidade administrativa, vai ter repercussão na esfera civil, por quê? Porque ele praticou, ele causou, além de ter enriquecido ilicitamente, ele causou dano ao erário, ele vai ter que ressarcir, e em sendo funcionário público, ele também praticou um ilícito funcional. Essas várias instâncias são independentes, mas uma conduta, uma ação ou omissão pode configurar diversos ilícitos que serão apurados nas suas esferas próprias. Cada esfera, a esfera criminal é responsável pela apuração do crime, a esfera funcional vai analisar a sua conduta funcional, o próprio Ministério Público, através de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, vai apurar a improbidade administrativa, a Advocacia Geral da União, se ele for um servidor federal, vai entrar com ação pedindo ressarcimento. Então, nós temos essas diversas esferas que são independentes e autônomas, mas que podem ser utilizadas em relação a uma conduta apenas, a um fato apenas, porque ela vai ter uma multiplicidade de efeitos. Para encerrar rapidamente, professor, só a União pode legislar em matéria de regime disciplinar do servidor? Não. Nós vivemos num Estado federado, ou seja, nós temos entes da federação. Ao contrário do que acontece na França, que é um Estado unitário, nós temos a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e temos os municípios. Todos eles têm autonomia legislativa em relação ao direito administrativo e autonomia legislativa em relação ao regime único, o regime jurídico único dos seus servidores. Então, a União pode legislar, os estados podem legislar, o Distrito Federal pode legislar e os municípios podem legislar. É lógico que, em alguns casos, os municípios ficam omissos em relação à sua legislação. O que é que o município pode fazer? A própria Câmara Municipal pode decidir utilizar a lei estadual ou a lei federal como
lei municipal. Basta uma lei dizendo utilizar-se-á a Lei Federal 8.112/90 como regime jurídico único do município. E aí o município não precisará entrar nos pormenores da legislação. Tá certo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pelos esclarecimentos que o senhor deu nessa matéria aí de direito administrativo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, a honra é minha, é um prazer enorme estar aqui na TV Justiça e lembrando sempre que a TV Justiça nos ajuda a entender o direito e leva o direito para todos os cantos dessa nação. Tá certo. Muito obrigado, viu, professor? É isso, o Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem.